Pega aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Como disse a pastora, sejam simpáticos. Talvez o Espírito não venha agir como agiu quinta-feira, né? Pois para cada culto há um propósito. Para cada culto há um liberar do Espírito, para que se manifeste sua presença e a sua obra seja completa em nós. E eu creio no meu espírito que você que veio, como eu que vim, precisamos ouvir essa mensagem. Talvez alguma coisa repetitiva até, mas que faz parte ou continuará fazendo parte da nossa trajetória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O capítulo é o 26 de Mateus, o versículo é o 36 que eu quero iniciar e discorrer aí alguns versículos. A Bíblia vai dizer: então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani. Qual o nome do lugar? E disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele disse para quem? Ele disse para quem? Para os discípulos. 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vigiai o quê? Vigiai o quê? 39. E ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Ele disse a Pedro: o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. 42. E ele se afastou novamente. Pela segunda vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio até os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. 48. Então o que o traía lhes deu um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, segura-o rapidamente. 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe: salve mestre, e o beijou. Até aqui apenas. Vem comigo, preste atenção. Queridos, a gente já vem um tempo falando sobre discípulos e discipuladores. Estamos há um tempo e o nosso ano é o ano de Vida na Vida. Então nós temos trabalhado mais ainda esse tempo ou esse momento de estar fazendo discípulos. Porque nós, como discípulos, precisamos fazer discípulos, disse Jesus. Então temos vivido um tempo, igreja CPRV tem vivido esse tempo, tem tido essa trajetória desse momento
sobre ministrar um a um, vida na vida, partilhar um tempo de mesa e fazer com que a gente compreenda que a nossa vida cristã não está somente no culto de domingo e o restante de toda a semana eu fazer o que eu achar ou o que eu bem entender. Porque, na verdade, quando eu entendo que eu sou um discípulo, eu entendo que a minha vida, então, ela não discorre durante toda a minha semana eu fazer o que eu acho que eu devo muito bem fazer. Mas eu vou começar a compreender que a minha vida está ligada a um propósito, uma missão, uma visão. Isso vai me fazer entender, então, que eu preciso, como discípulo, transformar outros em discípulos. Fazer com que isso se torne uma cadeia. Fazer como se isso se torne uma bola de neve. E isso traga crescimento para o reino de Deus. E automaticamente para a minha vida como discipulador e como discípulo. E a gente muito bem sabe que Jesus, ele vai ter um tempo de sua trajetória na terra. E dentro desse seu tempo de uma trajetória, ele vem com uma missão. Jesus, ele não vem aqui para viver 80 anos. Porque ele é eterno, ele é a própria eternidade. Ele vem para cumprir uma missão dentro de um tempo. Havia um propósito estabelecido para Jesus vir na terra e cumprir essa missão dentro desse tempo. O tempo que o céu determinou para Jesus na terra. E dentro desse tempo de Jesus na terra, para cumprir esse propósito, trabalhar essa missão, a gente conhece a história e sabe que Jesus então vai escolher pessoas. A gente sabe então que Jesus vai escolher vidas. Jesus vai escolher seres humanos. Jesus vai escolher homens. Jesus vai escolher pessoas que até mesmo ele não vai conseguir trabalhar o seu mau caráter. Que é o caso de Judas. Porque ele não quis? Claro, porque ele não quis. Porque o propósito de Jesus precisava se cumprir dentro do tempo determinado pelo céu. Mas Jesus vai escolher os seus discípulos, os seus 12 discípulos. Jesus vai separar então 12 homens, 12 criaturas. 12 ser humano complicado. 12 ser humano difícil de lidar. São os 12 seres humanos ou essas criaturas que não tinha uma vida cristã pautada em seus princípios e principalmente propósitos e muito menos uma visão do que é o reino de Deus para a sua vida. Então Jesus vai separar essas 12 criaturas e vai transformá-los em filhos, filhos de Deus. Outrora eu era uma criatura que poderia acreditar em Deus, como eu dizia que eu acreditava, eu ainda dizia que eu era um católico, sem frequentar a igreja católica. Mas porque minha mãe algumas vezes me levou para a igreja católica, me batizou na igreja católica, então eu dizia que eu era católico, mas eu não frequentava a igreja católica e nem conhecia o padre da católica. Nunca tive um tete-a-tete com ele, ele nunca teve a mesa comigo. A gente nunca estreitou esse modelo de discípulo e discipulador de vida na vida. Para quê? Para cumprir uma missão, porque há um propósito já estabelecido para a minha vida desde o ventre da minha mãe. Já havia um propósito, só que ela não sabia qual era o propósito. Diferente de hoje, eu, pai de Daniel e Mirela,
já saber qual era o propósito do Eterno na vida dele, e agora, consequentemente, na vida de Mirela. Então, agora os netos precisam compreender esse propósito e andar de acordo com essa missão, segundo seus pais, pela direção dada pelo avô, ao pai, ao filho, e o filho ao filho, que é a Laura, e outros mais que virão por aí que eu disse já. Então Jesus, ele tem um propósito. Dentro desse propósito, para que se cumpra então, ou para que ele viva essa missão, ele vai precisar de pessoas. Olha para quem está do seu lado com muito carinho e diga assim: Jesus não precisava de você. Fala bem, mas interessante, ele te escolheu, que ele entendeu que você é capaz. Capaz de quê, pastor? De ser um discípulo que leva avante a missão. Então o papel de Jesus de escolher esses 12 cidadãos complicados, atribulados, que deu trabalho para Jesus, é porque Jesus ia subir aos céus, ao terceiro dia ressuscitar, subir aos céus, e alguém precisava entender a missão, alguém precisava entender que Jesus só veio para cumprir um propósito na terra. E agora esses 12 cidadãos, que não mais vai ficar os 12, apenas 11, mas depois se completa os 12 mais à frente, segundo a Bíblia diz, Jesus vai embutir neles uma missão, ou trabalhar neles uma visão do que é o reino de Deus. Mas entenda que, para que se cumpra em Jesus, ou para que se cumpra segundo o céu, aquilo determinado na vida de Jesus, Jesus vai precisar desses homens. Só que dentro desse contexto, Jesus vai precisar para essa missão de pessoas como Judas, como Pedro, como João e como Tiago. Eu já disse isso aqui alguma vez. Pastor, senão Jesus não teria escolhido quem Judas, quem é o Judas? O traidor. Para se cumprir o que tinha que se cumprir, Jesus precisava de um traidor. E o traidor da vez foi Judas. Eu já disse aqui uma outra vez que poderia ser Bartolomeu, poderia ser Mateus, poderia ser tanto outro, mas não, ele, eu digo que foi ele que escolheu Judas. Não foi Judas que se escolheu, foi Jesus quem escolheu Judas, é Bíblia. Então, para cumprir, ou para chegar até o propósito, Jesus vai precisar de Pedro, João e Tiago. No sentido do texto que nós lemos, que são aqueles que não vigiam quando precisa vigiar. Eita coisa complicada é crente que não vigia quando precisa vigiar. Pastor, estou em oração. Não, meu santo, vigia mais e ora menos. Pastor, eu estou comendo Bíblia que o senhor não tem noção. Entrei até num seminário. Não, santo, vigia mais. Não que você não tem que fazer isso tudo, claro. Crente tem que orar, crente tem que ler Bíblia, crente tem que jejuar, crente tem que ir para monte, Mas principalmente, crente precisa vigiar, irmão. Por quê? Porque quando nós não estamos na torre da vigília, não tem oração, não tem monte, não tem jejum, não tem Bíblia, irmão. O diabo entra e faz uma arruaça. Por quê? Porque o crente não vigiou. Então Jesus vai precisar de homens como esse, que no momento que ele vai dizer, será que nem uma hora vocês podem vigiar? Será que nem no momento que eu estou precisando que vocês venham vigiar? Porque vai chegar um tempo que eu não vou estar mais com vocês e vocês vão precisar vigiar. Então eu separei vocês
E nesse momento de subir o Getsêmani, eu também separei vocês, porque mais abaixo ficou os outros discípulos, mas até aqui eu trouxe vocês. Os outros ficaram, mas vocês vieram até aqui. Mas daqui vocês não podem passar, porque quem precisa chegar até lá sou eu. Mas aqui é o campo, é o ambiente para vocês vigiarem. Enquanto eu estou indo, vocês ficam vigiando. Então Jesus vai precisar de um Judas que o trai, e Jesus vai precisar desses homens que não conseguem vigiar na hora que tem que vigiar. Ah, Jesus, que coisa complicada. Meu Deus, é falar para você vigiar. Que coisa complicada, Jesus. Ah, Senhor, é ter crente no meio de nós que não vigia nada, Senhor. Sangue de Jesus tem poder, que hoje seja a noite desse povo aprender a vigiar mais. Porque não adianta, irmão, em algum momento da sua vida, você ligar para o seu discipulador, você ligar para o seu pastor, para o seu apóstolo, para o seu líder, pedindo pelo amor de Deus, que não deixe o trem passar por cima de você, mas sendo que na verdade você se jogou na linha do trem, pô. Você não vigiou e você se jogou na linha do trem e agora está querendo que ele ou ela vai até você te socorrer para te tirar da linha do trem, quando na verdade foi você que não vigiou. Dura coisa é discípulo que não vigia. Aí é atropelado pelo maligno porque não vigiou, não estava na torre de vigia. Mas será, Alex, que a gente hoje ainda precisa viver isso? Eu não acredito. Porque há um exemplo na Bíblia de Jesus dizendo para os seus discípulos para vigiar apenas 1 hora. Aleluia. Mas a gente está vivendo um tempo, eu comecei a dizer isso aqui quinta-feira, a gente está vivendo um tempo de igreja que está complicado pastorear. Por que é complicado de pastorear? Porque tem muita gente indo atrás daqueles poucos minutinhos de que alguém libera uma palavra de bênção e de vitória pela internet. Tem gente que não sai de casa. Se não ouvir ciclano. Não vou dar mais nome não, irmão. Senão você vai falar assim, pastor, me achou. Tem gente que não sai de casa se antes não ouvir aqueles 3 ou 5 minutos, irmão. Da reza do Pai Nosso. A gente está vivendo esse tempo de que as pessoas, elas não estão sólidas, sabe? Firmadas, entendendo o propósito de Deus na vida delas, para que a missão seja cumprida, seja alcançada. Por quê? Porque não estão vigiando. Ei, Jesus escolheu você para esse tempo. Obrigado, aleluia. Pensei que mais gente ia dar glória a Deus. Jesus escolheu eu para esse tempo, glória a Deus. Jesus escolheu eu, que estou caminhando para o 47, mas ainda com o mesmo vigor do 26. Tudo brincadeira. Não mesmo. Não mesmo. Acho eu que eu não conseguiria mais. Jesus. Subiu o Monte Horebe com algumas garrafas de água cheia nas costas. Para depois ministrar essa unção de lavar pela fé o bairro com a água que eu subi ao monte. Você já fez isso, pastor? Já.
Muitas coisas não aconteceram nesse bairro, porque tem uma igreja que veio para esse lugar para orar e ungir essas ruas. E eu sou o doido da vez. Que a última unção que eu fiz foi ano passado, fiz 40 dias de unção nesse lugar. E eu sei que esse lugar é guardado por causa dessa unção e por causa dessa oração. Por causa dessa igreja. Ah, pastor, tem algumas coisas acontecendo, sim. Mas eu acredito que tem coisa muito pior que poderia acontecer e não acontece porque Deus tem guardado. Porque tem um povo que vigia e ora. Então Jesus me escolheu para esse tempo. E eu eis-me aqui para me gastar e deixar-me gastar nesse altar em fé, acreditando que Ele vai fazer e realizar os sonhos da CPRV. Se você não é o cidadão dessa vez, eu sou esse escolhido. Como disse pastor Humberto hoje no nosso momento de conselho. Esquisito que eu sou, mas eu sou o escolhido de Jesus para esse tempo. Posso ser o esquisito, pastor Humberto, o estranho, o complicado, eu sou mesmo. Mas eu sou o escolhido. Tu é estranho à beça, tu é complicado à beça, mas você é o escolhido da vez. Você pode em algum momento ter sido Judas da vez, mas hoje você está aqui, graças a Deus você não se converteu, não morreu, e você é o chamado da vez. Aleluia! Quem tinha um plano de Judas se suicidar? Jesus? Claro que não. A amargura de Judas, o que Judas fez foi que o levou a se enforcar e se matar. Quem te conhece a história que o Pedro que nega, ele tinha motivos também para fazer a mesma coisa e não fez. Ou ele tinha motivos porque negou não mais andar com Cristo, mas não, ele se arrepende, ele volta. E sobre ti edificarei a minha igreja, Pedro Rocha. Aleluia. Nós temos escolhas. Aí sim, através das nossas escolhas, é que vem as consequências. E as consequências, Jesus não vai retirar de você. Agora o problema é quais são as escolhas que você vai ter. Se a escolha é você pegar a corda e se enforcar, ei, a consequência é você morrer. Eu não vou aí tirar a corda do teu pescoço, Judas. Se é isso que você quer, há um liberar de uma palavra sobre a sua vida de arrependimento. E você não precisa fazer isso. Você só vai fazer isso porque é a tua escolha. Jesus ensinou eles, Jesus trabalhou eles, Jesus tratou deles. O propósito tinha que se cumprir. Deixa eu correr, meu Deus. Por causa da missão, Jesus então separa esses cidadãos, esses homens problemáticos, esquisitos, complicados, estranhos. Aleluia, mas ele escolheu e vai tratar deles. Mas o que é interessante nessa missão, deixa eu caminhar aqui e passar a largo de algumas situações. O que é bastante interessante é que quando a gente fala de missão, a gente não fala de nada que é possível ou impossível. Não é o filme Missão Impossível, né? Que é tudo uma mentirada. Mas quando se fala de missão, e quando você é o escolhido da vez, ele está dizendo para você, você é capaz de cumprir essa missão. Escute isso aqui, irmão, olha. Quando o Pai fala com Cristo que Ele iria descer
essa mulher ia ser criança, ia crescer, ia entrar pelas sinagogas, normal de um ser humano, que nasce criança, adolescente, jovem, homem, mulher. Determina sobre ele essa missão por causa de um propósito, e que o propósito é resgatar a humanidade, e essa humanidade se chama eu, Carlos, essa humanidade se chama você, Valdirene, essa humanidade se chama você, André Silva, essa humanidade se chama você, Leone, oh glória! Filho, você vai descer, vou te dar uma missão. Ele está dizendo para ele, não é impossível, você é possível de ir até o final com ela. Então, às vezes, parece que, quando fala de missão, parece algo impossível de fazer. Enquanto eu estudava isso, eu me lembrava dos nossos amigos pastores que nós conhecemos e nós estamos alinhados nesse propósito, nessa missão, que são os pastores Deusames e Débora do Amazonas. Logo eu me lembrava deles, porque a gente conhece a história deles, sabe que eles, ou mais a pastora Débora, tinham uma vida que sua família é bem sucedida, bem estruturada. A missionária Débora, a pastora Débora, que já cristã, vai fazer um seminário para possivelmente se tornar uma missionária, no campo missionário. Não esperava nunca que a missão, segundo um propósito de Deus, era levá-los para dentro do Amazonas e viver no Amazonas. E eu estava me lembrando de quando eles aceitaram esse propósito e foram para essa missão. Eles não tinham onde morar. Então eles foram morar dentro do Amazonas, dentro de um nada. Eles não conheciam pessoas que pudessem, dentro daquele lugar, dar a eles uma casa que tivesse fogão, geladeira, armário, cama, ar-condicionado, oh glória. Não! Eles foram viver dentro da Amazonas, junto com os indígenas e ribeirinhos. Largaram então tudo que tinham em suas cidades, e foram viver a essa missão. Ou seja, o Deus que os chamou disse para eles: vocês são capazes de viver dentro do Amazonas o tempo que for preciso, o tempo que for necessário para cumprir uma missão. Às vezes parece que é algo tão grandioso, tão monstruoso, tão dificultoso, tão complicado ser estabelecido por Ele para cumprir essa missão. Quando na verdade Jesus está chamando os 12 e não está dizendo para eles: olha, quando eu morrer na cruz, vocês também vão morrer comigo. Não, eu desci, eu fui chamado, eu estou para cumprir o propósito do Pai, chegar a determinada missão, e daí para frente são vocês que vão levar o reino de Deus a toda a criatura na face da terra. Difícil isso? Não. Complicado isso? Não. Será que nós que estamos aqui hoje, vocês que estão me ouvindo, é difícil de entender esse propósito de Deus na tua vida, para que você consiga desenvolver a missão, ter o desempenho de cumprir essa missão que Ele te chamou para cumprir? Será, meu irmão,
Qual a tua dificuldade de entender? Qual é a dificuldade de alguns de entender? E por isso não está conseguindo se desempenhar, ter bom desempenho. Aonde está a tua dificuldade de entender para aquilo que Ele te chamou? Procure um dos discipuladores, procure um dos pastores, procure um dos líderes, fala com eles. O que não pode é o Alex subir para o Getsemane, coisa difícil é, mas às vezes ele sobe, e você não vigiar aqui embaixo, porque quem sobe precisa de alguém vigiando aqui embaixo. Você está entendendo isso? Diga amém. Olha aqui para eu caminhar para o encerramento. Primeira vez que eu falo isso. O pastor já até olhou para a hora. Eu falei para ela que já passei de mim essa unção. Já estou acabando e levo 1 hora. Pode marcar aí. Ó. Jesus separa eles, amém? Até aqui. Jesus entende o propósito e sabe qual é a missão dele. Até aqui, amém? Os discípulos que são chamados, Jesus vai precisar deles, o que vai trair os que não vão vigiar. Até aqui, amém? E você consegue entender que você foi chamado para desempenhar uma missão? Opa! Tem gente que entende, é? Oh, glória! Olha, pastora! Aleluia! Então você precisa de fato entender que os discípulos estavam sendo ensinados a trabalhar. Jesus podia simplesmente pegar um dos discípulos e falar: fica aqui, Pedro. Não! Por que ele chamou João e Tiago? Porque Jesus está ensinando eles a trabalhar em equipe. Jesus está ensinando os discípulos aquilo que Ele está vivendo com eles, deles viverem também. Qual? Eu tenho um Judas que eu escolhi para me trair. Eu tenho um Pedro, um João e um Tiago que não vigia. Eles não estão entendendo, mas Jesus está dizendo: o que eu estou vivendo, trabalho em equipe, vocês vão viver o mesmo. Eu sei que não tem glória nessa hora, porque complicado é ter um Judas do nosso lado. Eu já disse aqui uma vez numa outra mensagem: quem quer ter um Judas do nosso lado? Quer, Guilherme, ter um Judas do teu lado? Não? Que isso, varão, mas você precisa de um Judas. É legal o Judas. O Judas te faz entender que você consegue superar. As cordas que amarra ele não são as mesmas que te amarra, aleluia. O Judas consegue te fazer entender muitas coisas na vida, mas deixa eu passar daqui. Jesus está dizendo para eles: olha só, eu estou ensinando vocês a conviver, a viver, a entender o trabalho em equipe. Porque o trabalho em equipe não é somente eu amar vocês, é vocês entender que a gente tem um povo, a gente tem vidas, e essas vidas precisam ser amadas. Ei, Jesus está fazendo os discípulos entender que não diz respeito a eles, diz respeito a uma missão. E qual é essa missão? Ide e fazei discípulos. Eu treino vocês, sento vocês, separo vocês
vocês, ensino vocês, faço para vocês verem. Mas daqui para frente quem vai dar continuidade são vocês. Eu estou mostrando que eu amo as pessoas. Eu estou mostrando que eu cuido das pessoas. Eu estou mostrando que eu curo até o ingrato que não vai voltar para agradecer. Eu estou mostrando que eu amo Judas. Oh, porque se eu não amasse Judas, eu não dizia para ele: amigo, a que vieste. Eu estou ensinando para vocês em grupo, aleluia, que tudo começa aqui. Que todo o propósito está no meio de vocês. Por quê? Porque para cumprir a missão, aleluia, vai ter traição no meio de vocês. É o que eu estou vivendo, aleluia. Vai ter alguém que vai me entregar, mas não tem problema não, vou dizer para ele: amigo, aqui vieste. Oh, glória a Deus, pode me beijar, pode me abraçar. Eu já sei qual é a minha missão, eu sei aonde eu tenho que chegar. Eu sei qual é o caminho que eu preciso percorrer, qual é o caminho que eu preciso passar. Eu estou pregando para um povo, eu estou dizendo para um povo. Eu estou declarando a pessoas nessa noite, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, oh, glória a Deus, que missão não é coisa difícil. Tem condições sim de você fazer. A missão pré ou já determinada por Ele para a tua vida. Só que você precisa entender, de fato, que você foi escolhido para um propósito. E que nesse propósito, então, esquece quem vai deixar de te amar. Esquece quem vai deixar de te procurar. Oh, no momento que você tiver em mais angústia da tua vida, que alguém não vai vigiar. Quando você está precisando de vigilância de pessoas, porque você está indo cumprir um propósito, porque você está próximo do final dessa missão, aleluia. E alguém que você achava que poderia ser esse escudo, essa proteção, essa ajuda, agora não está vigiando. Ei! Bem-vindo, discípulo amado de Jesus. Bem-vindo, discípulos queridinhos de Jesus. Aleluia. A missão é possível completar, chegar até lá. Eu não posso achar que eu não tenho a capacidade em Deus para cumprir. Eu não posso achar que os meus dias ou as minhas tarefas, as minhas coisas são maiores do que aquilo que o reino de Deus está esperando de mim. Eu não posso predeterminar de fazer o que eu supostamente acho que posso fazer. E quando eu quiser fazer, não. Se eu verdadeiramente entendo o propósito e compreendo a missão, porque Ele me tornou filho e agora não mais criatura. Eu não sou mais aquele que era conhecido como cobrador de impostos. Eu não sou mais conhecido como aquele que roubava. Eu agora sou filho legítimo de Jesus. Eu agora tenho um Pai que se chama Deus, que está acima dos deuses. Oh, glória! Eu não sou mais aquele que o mundo pisava em mim. Eu agora sou filho amado.
Ele agora me chama de filho. Irmão, isso é lindo. Eu não sou mais criatura, não. Ele agora me chama de filho. Eu era órfão de pai, não sabia. Eu achava que eu tinha um pai. Corta isso depois. Que o nome dele era São José, Santo Antônio. Não é o pai biológico, Antônio José Martins. Eu achava que eu tinha um pai porque ele é conhecido como santo. Mas sendo que santo é Jesus. Mas agora eu sei que eu tenho um pai. E esse pai se chama Deus. E esse Deus, ele tem tanto poder, que um dia ele me tirou da mão do maligno, um dia ele me tirou das trevas, um dia ele me tirou do abismo e me trouxe para o altar. E eis-me aqui para cumprir a missão. Eu tenho um pai que me ama com um amor incondicional. O que ele quer nos fazer entender nessa noite com essa palavra, pastor, é que agora nós somos filhos. Concluo aqui. E como filhos que somos, o louvor pode subir. Como filhos que somos, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Sabe aquela canção? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Não é essa canção não, tá? Só lembrei aqui. Poxa, pastor, o senhor deu uma dica boa pra gente cantar. Não sabia nem o que eu ia cantar. Tá rindo, David? É, só porque você tá embaixo? O que nós somos agora? Filhos. E como filhos, escute isso aqui. Isso é lindo demais. Como filho, o filho não prova nada para ninguém. Ele apenas cumpre propósitos. Por quê, pastor? Jesus não precisou provar para o diabo o seu poder. Lembra da tentação? Se tu é Deus mesmo, se joga desse precipício. Como filho, ele não precisou provar. Catuca esse irmão que está do seu lado, me ajuda, diga para ele, como filho, você não precisa provar nada para ninguém. Fala, o teu pai já te sustenta. Ô irmão, estou gostando desse negócio de minha filha falar, eu tenho um pai. Porque o pai cuida, né, irmão? Hoje sentado à mesa ela falou assim, pai. Quando ela fala pai, irmão, eu me derreto todo. Quando ela quer alguma coisa, então, que eu estou na rua, que ela manda aquela figurinha dela, irmão. Eu tenho que printar a tela e mandar para a pastora e falar assim, aí filha, como que eu não faço? Diz para mim. Ela, pai. Vou arrumar uma figurinha. Pai, eu fiz esse orçamento, deu X. Tem hora que o pai é assim, ele só faz assim, ó. Ou ele não faz nada, ele fica assim, ó. O
pai fica quietinho. E aí, pastor? Quando menos esperamos, o pai chega com a bênção. Por quê? Nós somos filhos. Segunda coisa que você precisa entender, que o filho não troca o chamado por moedas de traição. Judas se revelou como filho do diabo, vendendo Jesus por moedas. Como filho, eu preciso entender que eu tenho um pai que ele não espera que eu faça o mesmo. Terceiro, o filho sabe que o pai se preocupa com sua vida. Porque Jesus vai dizer a Satanás o quê? Nem só de pão viverá o homem. E eu fecho com a Valdirene dizendo esse texto que ela leu de Mateus 6, tão lindo que é. E a pastora já disse isso aqui algumas vezes. Que se ele cuida da erva do campo, como que ele não vai cuidar de mim? Como que ele não vai cuidar daquilo que eu preciso? Como que ele não está olhando para mim? Não estou entendendo nada mais, pastor. O senhor começou a falar de discípulo, agora o senhor está em paternidade. É porque outrora nós éramos criaturas, agora nos tornamos filho. Como filho, nós não temos que provar nada para ninguém. Como filho, a gente não deve fazer o mesmo que Judas fez. E como filho, a gente precisa entender que quando a gente está no caminho de cumprir a missão, Ele cuida da nossa vida. Versículo 39 vai dizer: e indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. No 42, e ele se afastou novamente pela segunda vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Filho, ele orou a primeira vez, o pai não disse nada, pastora Niandra. Pastor Humberto, o pai não disse nada, ele volta então com a oração e diz: ó meu Pai, este cálice não pode. O pai em silêncio fez ele entender: não pode passar de mim. Então, em outras palavras, me ajuda a beber, me ajuda a chegar até o fim dessa missão. Versículo de número 44, e eu fecho. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Oh, aleluia. Jesus estava em agonia. Jesus estava em dor. Jesus estava vivendo o momento já da morte. Jesus já estava sentindo em seu corpo as chibatadas. Jesus já estava sentindo em seu corpo os pregos, a coroa de espinhos, cuspe. Jesus já estava sentindo em seu corpo tudo que ele ia passar. Mas ele vai orar se possível. Só que o pai, em silêncio. Mas no momento da sua segunda oração, não pode. Ou seja, desde o céu ele sabia que não podia.
E às vezes somos assim como filhos. Sabemos o que não podemos fazer, que desagrada a Ele, mas mesmo assim queremos fazer, ou até mesmo fazemos aquilo que desagrada a Ele. Mas nós precisamos entender que nós temos uma missão e que nós precisamos chegar até o final dessa missão. Jesus está dizendo para mim e para você: Carlos, você é capaz. Jesus está dizendo para a igreja, você é capaz de cumprir essa missão. Será que tem alguém me entendendo nessa noite? Se coloca de pé. Será que tem alguém aqui que pode ser enviado? Será que tem alguém aqui que pode sair daqui com outra convicção do seu chamado, do seu propósito? Será que tem alguém aqui que pode sair daqui convicto dessa missão? Qual missão? A missão dele ter te chamado para cumprir esse propósito. E ele deseja, ele precisa que você chegue até o final para cumprir a missão que ele já determinou sobre sua vida, como fez com Jesus. Será que alguém pode sair daqui hoje convicto? Eu quero orar por você.